Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Murilo e está começando mais um Conexão Bet. Esse é mais um espaço de diálogo da Bet Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer os assuntos mais relevantes do setor. Antes da gente começar, quero dizer que já estão abertas as inscrições para a Bet Brasil 2024, que vai acontecer entre os dias 23 e 26 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo. Para conferir todas as novidades e a programação completa, é só acessar nosso site, brasil.petshow.com. Bom, nesse episódio nós vamos falar sobre os desafios da educação em 2024, incluindo a formação inicial e continuada de professores e as competências necessárias para lidar com as mudanças desse novo ano. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos a Rosemary Schettini, diretora da Faculdade da Educação e líder de educação no Grupo Mulheres do Brasil. Rosemary, seja bem-vinda, prazer recebê-la. Olá, Murilo, que bom estar aqui com você de novo. Acaba o ano, vem um ano novo, novos desafios, algumas conquistas que a gente teve na educação, mas ainda tem muito aí o que fazer, né? Muito obrigada por estar aqui, parabéns também pelo seu trabalho, que conecta bastante pessoas e a gente consegue criar um conteúdo bem legal sobre educação. Com certeza. Feliz Ano Novo, não? Feliz ano novo, novo ano, novos desafios, até aproveitando esse gancho, para a gente começar, Rose, eu queria saber como você avalia esse novo cenário, esse cenário atual da formação inicial, de professores no Brasil. Olha, Murilo, não é novo, não é desafio, está tudo velho, né? Ainda, infelizmente, ainda está tudo muito velho. A gente avançou bastante e a gente tem muita coisa a fazer, muita união de vários especialistas. A gente está precisando disso na formação inicial de professor e a gente tem um baita desafio, né? E que não é novo, não é de 2024, não foi 2023, teve a pandemia, mas a pandemia só descortinou, né, essa formação. Então, o desafio que a gente tem, se a gente tiver que pontuar, é assim, como que a gente, enquanto sociedade civil, enquanto pessoas que conhecem de educação, diversos especialistas que aqui sempre estão, né, com você e na Beth, qual é o desafio que a gente pode realizar ou resolver para dar conta de vários outros interesses, né? Porque a educação não só tem um desafio, tem o de formação inicial de professor, que é o que a gente vai falar hoje, mas tem a questão do financiamento, tem a questão do novo ensino médio, tem várias questões, tem das tecnologias, né, que está chegando, e a gente não pode falar que não quer, né? Não podemos ser assim tão simplista e falar, não, vamos acabar com essa questão da tecnologia em sala de aula, com o ensino EAD. Isso tudo é muito desafio para a gente, né? Quem está focado só naquilo que é especialista, como é o caso, que é a formação inicial de professor, não vai ajudar a resolver o desafio da formação inicial de professor. Então, eu falo que o maior desafio que a gente tem em 2024 é como que a gente consegue unir pessoas pensantes para falar de educação e para falar de uma formação inicial de professor que dê conta de diversas questões, né? E a gente pode falar durante todo esse trabalho aí quais são as questões que eu, Rose Schettini, uma pesquisadora da área, penso sobre. Não, e até aproveitando um gancho nessas tantas mudanças que aconteceram em 2023, essas que estão por vir em 2024, como é que fica o professor nessa história, Rose? Que competências, que habilidades, que visões eles devem ir atrás, devem buscar para se encontrar, né, nessa constante mudança que a gente vive na educação? Quando você está falando aí de professores, eu vou ter que falar de dois tipos de professores, né? Tem lá o professor que forma professores, que é o professor formador, né? E aí por isso que é a formação inicial, e o professor que já está lá na escola há muito tempo, tentando resolver vários desafios, e agora mais esse, né? Exigem bastante desse professor em serviço, uso de metodologias ativas, uso de tecnologias, uma inovação. Mas esse professor que está lá na escola, ele fez um curso de formação inicial que não estava lá na matriz curricular. Ele não foi preparado para atender esses desafios que caiu em cima da escola, tá? Então, quando a gente fala, de professor, a gente precisa falar do professor que está em serviço, Uhum. do professor que vai iniciar, nesse ano de 2024, dando aula na educação básica, desse professor que está formando esse professor. Então, é uma relação com a formação inicial de professor,
é da educação superior, para um professor que vai atuar na educação básica. E aqui tem uma distância enorme, Murilo. Não adianta a gente falar que a gente forma bem os nossos professores, porque a gente não forma, tá? Quando eu falo a gente, eu me incluo, eu tenho uma faculdade, e é uma faculdade de pesquisa. A gente está em busca de uma formação inicial de professor que dê conta dessas demandas. Agora, não adianta a gente falar que ela não existe, né? Não adianta falar que a tecnologia veio, mas a educação não vai trabalhar com tecnologia. Não adianta a gente falar que não, que a educação à distância tem que acabar nesse país. Aí a gente vai estar querendo tapar o sol com a peneira. Não vai acabar. Eu acho que não tem que acabar, porque a educação à distância ela dá acesso a muito mais pessoas para estudarem, tá? Barateia o curso, mas isso não pode ser o motivo da gente ser a favor de uma educação à distância. A gente tem que estar sempre olhando para aquilo que é do nosso papel, a aprendizagem desses professores, tá? Então, eu acho que a gente tem aqui, a gente está romantizando demais, né, o ensino à distância e demonizando também. Se a gente olha, essa educação à distância de uma forma com possibilidades de acesso para uma aprendizagem, aí a gente começa a fazer um diálogo um pouco mais crítico, né. Então, nesse primeiro momento é isso que eu falo para você. E toda a minha fala, Murilo, vale a pena, né, eu falar isso para você e para quem vai nos ouvir, eu sou a Rose Schettini, eu tenho uma faculdade de formação inicial de professores, exclusivamente para a educação básica pública. E aí eu já faço um recorte. Quando a gente fala de educação desse país, a gente não pode botar tudo no mesmo saco, não dá. Existe a modalidade de educação, que é uma educação básica, que tem 3 divisões: infantil, fundamental e médio. Uma educação superior, que é a graduação e a pós-graduação. Temos dentro dessas, modalidades e etapas, a gente tem o que que é privado e o que que é público. Então, o ensino público neste país, ele tem uma autonomia, tem categorias tem profissionais muito bons, tem pesquisadores. O ensino superior privado já não é assim, é outra categoria, né. Busca por uma sustentabilidade financeira, tem os donos, né, eu sou do privado, tá, então por isso que eu estou falando, eu não falo de uma educação superior pública, eu falo de uma educação privada. E quando a gente vai para a educação básica, é a mesma questão, existe a educação básica privada e educação básica pública, embora isso esteja revertido. A privada, ela tem muito mais, tem lá suas questões, né, não estou falando aí que não tem questões, mas ela está dentro de um espaço muito mais de um controle muito mais, de uma qualidade um pouco melhor, de um acesso, a informações muito melhor, de os professores são muito mais bem pagos. Quando a gente vai para uma educação pública, a gente vê que esses professores, eles têm que estar no mínimo em 2 turnos, o que dirá no terceiro turno, né. E trabalham muito distante de onde moram, não têm um plano de carreira bem interessante, um salário que não é um salário que faz com que ele fique 40 horas dentro de uma escola só. Então tem várias questões, então não dá para falar de educação sem a gente fazer esses recortes. Então o meu recorte é do ensino superior privado para formação de professores de uma educação básica pública. Como a gente pode avançar nesse ponto da formação para a educação pública, Rose? Você listou alguns pontos, né, da exaustão dos professores, da carga horária acima. Esse é um caminho a gente aliviar isso, melhorar esse ponto para a gente conseguir um retorno ali na ponta? Olha, eu não sou aquela que eu tenho a resposta correta. Correta no que eu digo, de que vai resolver o problema. Eu tenho uma resposta aqui de uma pesquisadora, de um ambiente que eu estudo e trabalho, mas eu preciso de outros atores que têm, outras especialidades, tá. Mas então eu vou falar desse meu grande desafio, que já faz muito tempo e eu vou continuar agora em 2024.
Então, quando você fala desses professores que estão lá na educação básica pública, a gente tem que olhar para esses professores, primeiro, da formação que eles tiveram, tá? Uma formação que não deu conta de um gap, de uma formação da básica. Então, deixa eu só explicar melhor. A maioria dos estudantes que fazem matrícula na pedagogia, a maioria, são alunos que vieram de uma educação básica pública. Isso são dados de pesquisa, não é o que eu acho, tá? E quando você olha esse curso de pedagogia de uma instituição de ensino superior privado, na maioria é um curso noturno. E quando não, um curso à distância. Então, quando você fala: "Rose, mas como que a gente lida com isso? É uma exaustão, não existe condições de trabalhar na escola pública", é fato, mas a gente não pode culpar a escola nem esses profissionais. Uhum. A gente tem que olhar para como que esse profissional foi formado. Então, eu vou fazer um outro recorte. Se eu estou falando que o curso de pedagogia é o curso mais procurado, e quando você vai ver o perfil desse ingressante, são alunos que vieram da educação básica pública, aí você já começa a ver que já vem para o ensino superior com um gap muito grande. De língua portuguesa, de matemática, de ciência, nem de tecnologia, porque tecnologia nem passa como um processo formativo ou como estratégia no processo de ensino-aprendizagem. Só que ele cai na escola segunda-feira para dar aula. Aí começa o problema, tá. Mas, Rose, como é que eles caem na escola sem essas formações? Porque a gente precisa de 3.200 horas para formar um aluno do gap da educação básica que ele teve, tá, o estudante que ele teve, e também dar conta daquilo que as diretrizes curriculares do curso prega, e que são ótimas. Aí daqui a pouco a gente já fala das competências e habilidade. Não, a conta não fecha, porque a gente tem que dar conta da defasagem da língua portuguesa, da matemática, das ciências, e aí quando você vai querer dar conta das questões que é da carreira professor, fica muito frágil. Eu estou falando do curso de pedagogia de novo, que é um curso que eu costumo falar, forma para tudo e não forma para nada. Aí começa o grande nó, porque é o professor que vai para uma educação infantil e os anos iniciais, com um gap enorme, que não sabe como lidar com aquela vida real, né, dos alunos, porque eu vou trazer aqui um exemplo, qualquer graduação que a gente faça, quando a gente vai para o espaço real, ninguém está preparado. Não é só o professor, ninguém está preparado. Você é jornalista, você fez sua graduação, mas o teu modo de aprender a fazer, de conhecimento profissional, engajamento da profissão, foi na prática. E aí eu vou te falar, a gente precisa ter 800 horas de práticas na pedagogia, está lá nas diretrizes curriculares. Eu ainda acho muito pouco. Ainda vou precisar te falar uma coisa, o curso noturno, ele não dá essa oportunidade de um estágio, de uma prática do componente curricular. Então a prática pedagógica desse professor, da formação inicial, ela é muito frágil. Por quê? Quando a gente também fala de educação, a gente tem que falar dos sujeitos que a gente está lidando. Então, o sujeito que eu estou falando é um aluno noturno, estudante noturno de um curso. Esse menino, essa menina, estudam de noite, não é porque eles querem ou elas querem, é porque trabalham durante o dia, né. E aí as pessoas romantizam, o primeiro, o aluno se formou em pedagogia ou em licenciatura, é o primeiro da família a ter um curso superior. Bacana, mas como foi a formação desse futuro professor? Ele está trabalhando durante o dia em vários espaços. Ele trabalha no mercado, ele trabalha em shopping, ele trabalha no RAP. E é tão estranho isso, porque a escola está aberta durante o dia. Se ele Uhum. estuda de noite, Murilo, cansado, com fome, vamos falar a verdade, a gente não tem eles não têm condição, nem a gente, mas ele trabalhou o dia inteiro, Murilo, vamos lá, vamos estudar filosofia. De repente o Murilo vai, a Rose vai, porque a gente também tem uma situação de privilégio, não é? Essas pessoas que estão entrando no curso de formação inicial não têm o privilégio que a gente tem. Mas ele tem essa formação e volta para ser professor de educação básica pública. Então, olha, é algo
que não fecha, tá? Então, quando você fala, Rose, quais são os desafios da formação, o que eu vivo na minha instituição do curso noturno é esse, tá? E por isso, o meu maior desafio em 2024 agora é ter um curso de formação inicial de professor que seja integral, em tempo integral. Bolsa de estudo e bolsa permanência. Só assim a gente vai conseguir formar bem nossos professores. E você comentou essa questão, né, depois desse longo processo de formação, né? E aí os professores são colocados em sala de aula, muitas vezes são os instrumentos, têm os equipamentos necessários para lidar com o dia a dia ali. Então, esse é mais uma barreira nesse longo processo, dificultoso processo da formação dos professores para a educação pública, né, Rose? É isso, Murilo, é isso. Eu acho que o que a gente pode passar aqui nesse nosso bate-papo é exatamente isso, tá? Não dá para falar os professores não estão usando tecnologia na sala de aula. Aí estão romantizando metodologias ativas. Eu fico imaginando um médico que nunca pegou um bisturi junto com um professor lá do estágio, da residência, vai entrar no centro cirúrgico e vai operar. Não dá. As pessoas não estão fazendo a prática pedagógica que se exige na formação inicial de professor. De novo, eu não estou falando de uma formação de um curso diurno, que são alunos que têm um privilégio maior, né? O perfil é muito diferente. Se a gente olhar as pesquisas, o perfil é muito diferente. É diferente, mas mesmo esses cursos de alta qualidade, diurno, esses alunos, esses estudantes que estão fazendo esse curso de formação em pedagogia em instituições públicas, instituições privadas que ofertam o curso no período noturno, esses alunos que se formaram vão fazer concurso, vão fazer entrevista para a escola privada. Sim. Não vão, sabe? E aí por isso que tem um recorte de educação básica, privada e pública. A pública são os professores que fizeram seu curso noturno, a maioria à distância, e eu não estou demonizando isso, eu só estou falando de uma realidade que a gente precisa enxergar. Fazem um concurso e vão atuar na educação básica pública. Aí, quando chega lá, não tem as condições necessárias para trabalhar. E mesmo porque nem tem as estratégias, porque não fizeram a aula de tecnologia, não sabem sequer trabalhar com pesquisa, não sabe. Culpa, não podemos culpar esses professores. Não foi ensinado, não teve um processo de ensino-aprendizado focado em metodologias ativas, e até em chat GPT, tá? Então, Então, desculpa. Então, não, vamos lá, é conversa. o processo para a gente avançar seria uma educação integral, como você comentou. Esse ser um caminho para a gente dar mais suporte para esse professor, dar mais autonomia, não sei se é a palavra, mas dar um carinho especial para esse professor que está se formando, é isso. Eu acho que é carinho, todo mundo gosta de carinho, mas é o respeito à formação. Sim, sim, Nós mesmos estamos sucateando a formação, sim. tá? Então, e quando eu falo integral, é tempo integral. Ele tem que estar na escola, tem que receber uma bolsa, e tem que tirar o gap da formação inicial dele da educação básica, tem que entrar no espaço mesmo de aprendizagem, processo de aprendizagem. Isso para mim é educação. Sabe? É você ter ferramentas, técnicas, tecnologia. Lápis é tecnologia, gente. Não adianta a gente agora. Eu acho que a gente está falando de tecnologia, metodologias ativas, como se fosse um monstro, ou então uma descoberta. Nunca foi. O lápis foi assim, uma descoberta, as pessoas começaram a escrever. O livro é uma tecnologia, e na época era assim, muitos livros foram queimados. Então, eu acho que a gente está querendo botar num pedestal algo, ou demonizar, na educação, o que a gente precisa com tudo aquilo que a gente tem, que tecnologia, ensino superior, metodologias ativas, como que isso pode atender o nosso objetivo final, que é a aprendizagem? As pessoas estão focando muito no ensino, estão esquecendo que o objetivo principal de uma formação é fazer com que o outro aprenda. Então, eu organizei um livro que saiu esse ano, saiu ano passado, mas já esse ano agora que vai entrar nas livrarias, que é assim, engajamento e pertencimento por uma educação conectada.
Qual é o desafio da aprendizagem à distância? O ensino é fácil, Murilo. Ensinar à distância é fácil, garantir o aprendizado é difícil, né? Então, quando você fala assim, Rose, então os professores chegam sem nada? Não, chegam com muita coisa, afinal de contas, fizeram um curso superior, mas com gaps muito, muito, muito complicados. Né? Então, enquanto a gente não olhar para a aprendizagem, unir forças, os especialistas de tecnologia na educação, sabe? Com os especialistas em metodologias ativas, e com os especialistas que estão na educação da sala de aula, aí eu acho que a gente caminha, sabe? E esse é o meu desafio 2024, Murilo. Eu estou trazendo aqui o diagnóstico que a gente sabe fazer. Todo mundo que é especialista sabe diagnóstico. Então, eu estou trazendo uma solução, mas não uma solução aqui, olha, vamos fazer. Este ano a gente começa a fazer uma educação integral em tempo integral, em parceria com uma Secretaria de Educação, que precisa ter essa métrica, precisa olhar essa formação. Eu não estou falando de ENAD, aí as notas estão maravilhosas na ENAD. Se a gente começar, é tão engraçado isso, ou triste, que a gente está falando sempre de uma inovação, olhar para o futuro, né? Parar com uma aula conteudista. Mas as pessoas querem olhar o ENAD e falar, olha, educação à distância, a nota está boa. A nota também está boa do noturno. Então, para mim, é uma incoerência. Se você está olhando a nota, você não está olhando para a inovação, você não está olhando para uma formação muito mais integral. Tá? Não estou, de novo, demonizando notas, mas eu acho que a gente precisa ter um discurso coerente. Não dá para falar que o ensino à distância, a educação à distância, garante um acesso, e é verdade, porque você se deslocar, por exemplo, em São Paulo, para ter uma aula presencial, no mínimo 2 horas para ir, 2 horas para ir embora, e aí para acordar às 5 horas da manhã para trabalhar, então dá acesso bastante. O preço da educação à distância é menor, então você está dando um acesso. Mas não pode ser um fim por si só isso. Você tem que dar o acesso, garantir qualidade, ter uma formação que condiza, que prepare este profissional para o campo de trabalho. Medicina, psicologia, direito, não tem educação à distância, porque são formações que exigem o contato com uma prática muito forte. A pedagogia também, porque você vai lidar com uma criança real em sala de aula. Então, você faz uma educação à distância, um estágio que eu já te falei, isso é pesquisa minha, não é o que eu acho, uma pesquisa realizada com alunos do curso noturno, que o estágio não é realizado da forma como precisa ser, monitorado, com professor formador em campo, com professor formador na instituição de ensino superior. Então, você garante um acesso, um valor menor, mas você não entrega o resultado. E não é o ENAD que tem que provar que essa pessoa tem competência para atuar numa escola, que vai estar lidando com crianças, vai estar, e você precisa, sim, ter uma prática pedagógica. Mas, Murilo, só para eu terminar esse raciocínio, né, que de repente ele vai voltar, né, porque eu acho que você já entendeu que eu vou sempre trazer para esse meu campo de atuação, não estou falando de uma educação à distância de administração, não estou falando de uma educação à distância de um, sei lá, enfim, de um curso que por si só, a conversa, os estudos, por exemplo, filosofias, a distância é bem legal, mas mesmo assim precisa aprender a dar aula de filosofia. A gente aprende a dar aula de filosofia na escola, né? Então, é sobre isso que eu estou falando, tá? Eu não sou uma pessoa que sou contra, sou a favor, eu sou a favor de uma aprendizagem. Se todas as estratégias e metodologias e todas as tecnologias de inovação tiveram uma intencionalidade pedagógica que olha esse futuro profissional como uma pessoa que vai estar numa escola lidando com pessoas, sujeitos, inclusive crianças, aí a gente conversa com uma maneira muito mais, eu acho muito mais profunda. Não é questão de falar gosto ou não gosto, tem que fechar, tem que abrir. É olhar como é que a gente está formando nossos professores. Sim. E aí eu queria trazer essa questão do campo que você comentou. Como é que ficam os alunos nessa história toda? Com base na sua experiência, Rose, quais relatos, quais depoimentos você tem ouvido de professores
depois desse processo de formação, esse início de carreira em sala de aula, como você comentou, a prática é que a gente vai aprendendo, aprimorando a nossa qualidade. Como é que fica a situação dos alunos nesse processo, Rose? Muito legal essa pergunta. Eu vou falar também na minha pesquisa, tá? Eu não gosto de generalizar, não, né? Cada um tem as suas instituições, sabe se estão fazendo realmente direito ou não, qual é o objetivo, né? Que colocam muitos alunos da pedagogia dentro das instituições. Então, eu vou falar da minha experiência, tá? Espero que ajude a gente a refletir um pouquinho. Então, tem duas falas. Uma fala é quando eles estão terminando o curso. Na minha pesquisa, eu peço para a gente discutir. E se for uma pergunta assim, e aí, foi bom, gostou, você está diferente? Ai, foi ótimo. Eu sou agora uma pessoa com diploma, né? E eu faço a pergunta de maneira muito intencional. Aí eu falo, tá bom, e aí, como é que você vai entrar na sala de aula? Olha, professora, eu vou falar a verdade. Não sei, eu vou aprender lá. Nossa. Eu falei, ah, você vai aprender lá? Então, se um cirurgião fala que vai aprender a te operar no dia da tua cirurgia, tá tudo bem. E aí as pessoas começam a ficar meio, né, desconfortável. Então, eu quero que todo mundo que esteja agora nos ouvindo fique um pouquinho desconfortável, mas que eu não veja a minha fala como a solução do problema. Meu objetivo é trazer um desconforto. Eu falei, mas como? Ah, o estágio a gente não faz. Isso está autorizado, tem gravação. Eu sou pesquisadora, está gravada, está autorizado. Foi com a Fundação Carlos Chagas que eu fiz essa pesquisa. A gente não faz, por vários motivos, o que eu já falei aqui. A gente trabalha, e quando a gente vai para a escola, a própria escola não tem um professor acolhedor do estagiário. E é lógico, gente, a escola já está cheia de demanda. Vem a demanda que tem que usar tecnologia, vem a demanda que tem que usar a metodologia ativa, tem a demanda que tem que ensinar o aluno, tem a demanda que tem que parar com a agressão na escola. O professor está com demanda até aqui, ele vai fazer aquilo que ele consegue. Para ter um professor que acolhe o estagiário, não tem. Então, não tem professor que acolhe. Não faz o estágio porque está trabalhando, que precisa pagar as contas. Então, é essa sensação, assim, que me falam. Tem uma frase que fala assim, puxa vida, eu fiquei 4 anos aqui, estou morrendo de medo de entrar em sala de aula. Mas isso é bacana, Murilo, porque a gente está começando a trazer para a discussão isso, como que a gente está formando. Então, quando as pessoas falam o professor da educação básica pública não forma, vamos parar de agredir o professor da educação básica pública. Vamos olhar para que condições a gente está dando essa formação para esse professor. Tá? Eu não estou querendo que essas pessoas parem de fazer curso superior, muito pelo contrário, mas a gente não pode falar que, para a pedagogia, né, e para as outras licenciaturas, esse curso não dá conta, né? E aí eu também não posso colocar os alunos da educação básica pública como a única opção para fazer pedagogia. Então, o meu discurso é juntar tudo, é universidade e escola. Tá? Esse aluno da educação básica pública, ele tem sim que escolher pedagogia porque ele quer, não porque é mais fácil de entrar e muito mais fácil de sair, porque aí você está sucateando a formação. Esse aluno, ele tem que escolher ou ser médico, ou ser engenheiro, ou ser jornalista, ou ser psicólogo, ou ser professor. Mas colocar a pedagogia no lugar, eu falo da pedagogia de novo, que é o meu recorte, é onde eu atuo. A pedagogia do lugar que só estuda pedagogia noturna os alunos que vêm da escola pública. E a esses alunos só foi reservado esse curso. Então, você vê que parece que é uma relação totalmente perversa. Tá? Então, eu acredito que a gente possa mudar, sim, mas primeiro a gente tem que ter esse desconforto, porque não é à toa que é o curso mais procurado. Você coloca lá, quase 74%, 80% é a pedagogia. Aí você vai fazer o recorte, é o noturno, quando não, a distância. Tem alguma coisa errada. Eu não vou falar o que é, porque senão eu não tenho a bala de prata. Eu estou falando o erro que a gente cometeu nessa minha instituição, por isso o curso noturno foi fechado. E agora ele vai ser integral. E a gente falou de habilidades no início da nossa conversa.
Acho que uma pauta super importante é o socioemocional, né, Rose? É olhar esse professor com respeito, que ele merece, com a empatia que ele merece, com a humanidade que ele merece, levando em consideração tanto desafios que tem ali no dia a dia de sala de aula, que a gente sabe que é difícil. Então, acho que a competência Uhum. socioemocional é uma habilidade tanta, não só em 2024, mas ao longo dos próximos anos, né, Rose? Pura verdade, Murilo. Eu acho assim, e também não vamos falar aqui que isso é só o professor, não, tá? Sim. Eu acho que os sujeitos desse século precisam de muita habilidade socioemocional. Quando a gente fala de professor, a gente fala mais ainda que esse professor está lidando com outros sujeitos E tá formando outros sujeitos, né, Rose? e está formando outros sujeitos. Então, quando a gente fala assim, a educação é a base de tudo, educação salva, eu não gosto dessas frases. Eu acho que é tudo um blá blá blá. A gente tem que falar que a profissão professor é importante, mas esse professor da educação básica pública, porque é ali que você está formando os sujeitos. E ninguém está olhando para a primeira infância. Quando eu falo primeira infância, eu estou falando da educação infantil, da saúde, da assistência. A gente não olha para isso. A gente não olha para os nossos jovens. Tá? Então, habilidades socioemocionais é lógico, autoconsciência, conhecimento de mundo. Quando você fala assim, competências e habilidades para o professor, tem assim, o conhecimento profissional é o top. Não adianta, tem que ter conhecimento de conteúdo e saber ensinar o conteúdo, tá? Tem que ter a prática profissional, é lógico, e o engajamento profissional. São essas três que aí vai dar conta de dominar os objetos de conhecimento, saber como ensiná-lo, demonstrar conhecimento da área, conhecer os sujeitos com que você está lidando, que contexto você está. Isso, e aí eu falo, se o curso, que seja à distância presencial, está dando conta, estamos fazendo um trabalho de casa. Sabe? Porque se a gente fica demonizando muito a educação à distância, eu não sou uma especialista, tá? A gente começa a achar que a educação à distância vai dar conta disso, se a gente coloca lá no top. Se a gente demoniza, a gente está falando que o presencial está dando conta. Não, não estamos formando bem nossos professores. Quando, se for à distância, eu quero garantir o aprendizado à distância, isso eu acho muito difícil. Eu quero garantir uma prática profissional, um conhecimento profissional e engajamento, ao mesmo tempo do presencial, tá? Então, o ensino à distância veio para dar acesso, a educação à distância veio para dar acesso, a gente já falou, diminui preço, mas não pode ser esse motivo. Se for só para dar acesso e baratear, eu sou uma que eu falo, então não sou a favor. Se for para garantir acesso, qualidade, formar, aí eu sou a favor. É igual o presencial, noturno. Se for para manter, porque é só esse período que eles podem estudar, mas não faz estágio de ter uma formação que não é de qualidade, eu também não sou a favor do noturno. Tem muitos diurnos também. Então, eu sou a favor de qualquer formação que atenda os objetivos da sua carreira. O médico tem lá suas competências e habilidades, a faculdade, a formação tem que dar conta disso. O engenheiro, o jornalista, o professor também. Mas eu falo que a gente não está olhando para isso. Está olhando o quê? Criticar a escola, criticar os professores, fazer crítica. Ou então, levar metodologias ativas, as formações continuadas, sempre baseado nisso, mas sequer olha a necessidade daquele professor. Então, não estou romantizando, não, esses professores não são vítimas de nada, são profissionais que merecem uma formação de qualidade. E é lógico, socioemocional também, autoconsciência, conhecimento de mundo, educação política, educação financeira. 3.200 horas vai dar conta disso num curso noturno e à distância? Não estou falando nem que sim, nem que não. Estou fazendo a gente refletir hoje. Com certeza. Rose, para a gente finalizar, que mensagem você deixaria para os educadores? O que a gente pode esperar da educação nesse novo ano? Eu vou falar de professor, que é o professor que está na escola, educador é tudo aquilo que a gente faz a pessoa refletir, né? Tem tem uma diferença muito grande aí. Então, falar desse professor que está na escola, que é possível, tá? É necessário, é urgente, mas a gente não pode ter pressa, tá?
Eu acho que a gente tem que olhar para esse professor, e a mensagem que eu dou para essas professoras, né? A gente tem muito mais professoras que professor, que a gente precisa ter voz, né? A gente vai em vários. Você falou que na Bet Educação tem muitos professores, né? Eu vou em vários eventos e eu quase não vejo professores. A gente sempre está pregando coisas para aqueles que já sabem, sabe? Se rezar a missa para quem já sabe toda a missa. A gente tem que levar professor para ter voz nesses eventos. Então, o que eu sugiro, né, a frase que eu dou, eu falo para esses professores, essas professoras, é assim: vamos parar de vitimizar e vamos lutar por aquilo que a gente merece, que é respeito, formação de qualidade, que tem muita gente boa no Brasil querendo ajudar, tá? Mas muito mais para esses professores que estão na escola, Murilo, eu quero deixar aqui um, um, um chamamento, né, de 2024. As pessoas que realmente estão querendo ajudar a educação básica pública do Brasil, vamos fazer uma coalizão, né, e parar de levantar nossas bandeiras, né, com as nossas metodologias, com os nossos cursos, porque fica muito individualizado. Enquanto a gente, enquanto sociedade civil, não se unir para respeitar a educação básica pública, eu não vejo muita solução. E por isso o Grupo Mulheres do Brasil, eu preciso falar disso. Eu sou líder do grupo de educação lá. A gente já está querendo unir a sociedade civil para olhar com uma forma muito respeitosa para a nossa educação básica pública do país, porque as nossas crianças, nossos jovens merecem respeito. Perfeito, Rose. Queria muito te agradecer. Infelizmente, a gente vai ficando por aqui. Queria muito te agradecer pelo papo. A cada episódio de Conexão eu aprendo muito e hoje foi mais um dia de aprendizado. Então, eu queria muito te agradecer pela conversa. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigada. Bom ano para todo mundo. Bom ano para todo mundo. Conexão Bet, nós vamos por aqui. Conexão Bet está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Você também pode acompanhar todas as novidades nas nossas redes sociais, Bet Brasil, ou no nosso site, brasil.betshow.com. É isso, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.